Graça e paz. Eu sou o professor Isaías. Estamos dando continuidade aos estudos sobre a doutrina da escatologia. E antes de entrarmos no livro do Apocalipse, eu queria falar sobre 4 pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de falar, e falei na aula passada, é que a escatologia não salva. O segundo ponto que eu gostaria de falar hoje é exatamente se o método de interpretação do Apocalipse ele é literal ou ele é figurado, ele é textual ou ele é alegórico, simbólico. Então, isso é muito importante a gente entender antes de lermos o livro do Apocalipse. Isso vai nos ajudar a compreender melhor o livro. Eu gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus com vocês, referente à aula de hoje sobre literal ou figurado, né? Que diz o seguinte, Apocalipse 19, versículo número 7, que diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Veja, alegremo-nos e regozijemo-nos, né? E demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. A esposa do Cordeiro já se aprontou. Será que a gente poderia ler esse texto de uma forma literal? Não? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Se você pegar, por exemplo, uma palavra em português e colocar dentro de uma frase, ela pode ter um sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, ou um sentido conotativo, que é um sentido figurado dentro da frase. Por exemplo, se eu falar, a minha geladeira quebrou. A palavra geladeira, ela tem um sentido literal, de geladeira, de um eletrodoméstico? Sim. Mas se eu falar, a minha namorada é uma geladeira. A minha namorada é uma geladeira? Não, isso é um sentido figurado, né? Então, quando a gente usa uma palavra, né, é mais comum a gente falar no sentido figurado. Mas quando é na literatura, muitas vezes o sentido é figurado. Né? Por exemplo, se eu falar assim, os 2 diamantes brilhavam no rosto da menina. Os 2 diamantes brilhavam no rosto da menina. Haviam 2 diamantes brilhando no rosto da menina? Não. Também se eu falar, seus olhos são com 2 oceanos. Né? Os 2 olhos de uma pessoa podem ser 2 oceanos? Não. Se eu falar assim, o carro voava pelas ruas da cidade. Realmente havia um carro que voava pelas ruas da cidade? Nós já temos carro voador? Ainda não temos, temos projeto. Né? Então na Bíblia nós temos algumas passagens bíblicas que é usado o sentido figurado. Por exemplo, vós sois a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Por exemplo, o sol não se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Né? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, para a gente entender bem isso, se nós pegarmos a bandeira do Brasil e colocarmos a bandeira do Brasil por exemplo, num jogo de futebol, né? O Brasil tem os símbolos do Brasil, né? Que é a bandeira brasileira, o escudo, né? O selo nacional, o hino nacional, são símbolos da pátria, né? A bandeira do Brasil, verde, amarela e azul, ela é o Brasil? Não, ela representa o Brasil. Por exemplo, cada cor da bandeira representa alguma coisa. O verde representa as florestas brasileiras, o amarelo representa o ouro e as riquezas do país, o azul simboliza o céu e os rios do Brasil, as estrelas que tem na bandeira simbolizam os estados, né? Então representam os estados, né? Então tudo da bandeira tem uma representação, tem um simbolismo.
Da mesma forma também, na Bíblia nós temos uma linguagem que é uma linguagem figurada, que é uma linguagem simbólica, e a linguagem apocalíptica, ela tem muitos símbolos. Ela é composta de figuras, de imagens, de animais, de cores, de números, e isso, quando nós lemos, não é possível a gente ler de uma forma literal, né? Da mesma forma que a igreja, hoje ela tem dois símbolos, né? Faz a comemoração do batismo e da ceia de forma simbólica, porque quando Cristo disse: isto é o meu corpo que é partido de vós, por vós, fazei isto em memória de mim, e Jesus deu o pão para os discípulos, partiu o pão e deu, ele deu o corpo? Não, ele não deu o corpo. Simbolizava, o pão simboliza o corpo. Quando Jesus falou, semelhantemente, depois de comer o pão, tomar o cálice, ele disse: este é o cálice do Novo Testamento, que é o meu sangue. Aquele cálice era o sangue de Jesus? Não, ele representava o sangue de Jesus, simbolizava o sangue de Jesus. Então, o cálice representa o sangue que foi derramado lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. E a morte de Cristo simboliza que ele morreu na cruz por nós, né? Então, a linguagem figurada, ela precisa ser compreendida e ela precisa ser diferenciada da linguagem literal. Se nós colocarmos aqui o desenho de uma pomba branca voando, nós vamos lembrar do símbolo do Espírito Santo. A pomba é o Espírito Santo? Não, ela não é o Espírito Santo. Então, muitas coisas na Bíblia têm um simbolismo. Se você pegar os números, por exemplo, o número 1 significa unidade, um único Deus. O número 2 significa coragem, poder, testemunho, né? Número 3 é o número divino, no sentido de Deus, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O número 4, por exemplo, ele fala sobre as coisas do mundo, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O número 5, o número 6, melhor dizendo, é o número da imperfeição, né? O número 7 é o número da perfeição. Se o número 6 é o número do fracasso, o número 7 é o número da vitória, né? E então o número 10 é o número da totalidade, da plenitude. O número 12, por exemplo, ele significa as 12 tribos, é o número também da totalidade, especialmente com relação ao povo de Deus, as 12 tribos, os 12 apóstolos, né? O número 24 é o número que representa o povo de Deus em todos os tempos. São as 12 tribos, mais as 12 apóstolos, que representam toda a igreja de Cristo. O número 1000 representa plenitude, que é 10 vezes 10 vezes 10. Se a totalidade, o número 10 significa totalidade, o número 1000 significa mais totalidade ainda. O número 144.000 significa o número completo do povo de Deus, que é 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10. O 12 é totalidade, o 10 é totalidade, é o número completo do povo de Deus. Se você pegar, por exemplo, 3 anos e meio, significa 42 meses, que significa 1260 dias, que é um tempo, tempos e metade de um tempo. É um tempo breve, é um tempo indefinido, né? Que está em várias passagens da palavra de Deus. Você pegar, por exemplo, o estudo do escatológico, feito pela Igreja Adventista, eles fizeram uma tabela de conversão onde algumas imagens representam algumas coisas. Por exemplo, animal significa reino ou rei, mulher significa igreja, água significa povos, um dia significa um ano, ventos significam guerras, chifre significa poder, tempos significam anos, dragão, o diabo, cordeiro, Jesus, cauda, Jesus, o falso profeta, aliás, cauda, falso profeta, cordeiro, Jesus, estrelas, mensageiros, Apocalipse, revelação. Se você for ler o livro do Apocalipse, você vai encontrar os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho significa guerra, o cavalo baio significa morte, o cavalo preto significa fome. Então, tudo tem um simbolismo, né?
Então, quando que a gente vai diferenciar o que é linguagem simbólica do que é linguagem figurada? Esse é o grande problema do livro. Né? Nós lermos uma passagem e interpretarmos aqui. Isso aqui, essa passagem é uma linguagem literal. E logo em seguida interpretarmos que a outra passagem é uma linguagem figurada. Esse é o grande drama do livro. Mas a gente precisa ter em mente isso. Que tem dentro do livro linguagem figurada e linguagem literal. O Hendricks, um escritor, em seu livro Vivendo na Palavra, da editora Batista Regular, de 1998, ele fornece uns princípios muito interessantes para evitar os problemas de interpretação. Ele diz o seguinte: use o sentido literal a menos que haja uma boa razão para não fazê-lo. Então, entre as razões que ele diz que não se deve fazer o uso do uso literal, ele diz assim: quando o sentido literal for impossível ou absurdo. A passagem que nós lemos que diz que o cordeiro estava casado com uma mulher casada com um cordeiro é uma abominação. Mas se você pegar que o cordeiro simboliza Jesus, representa Jesus, e a mulher representa a igreja, então Jesus tem como esposa a igreja. Faz sentido. Tá? Então são alguns princípios interessantes, né? Se for um absurdo, se há uma contradição, se ferir alguma doutrina, então dessa forma nós vamos rejeitar. Mas em via de regra, nós utilizamos a linguagem literal. Então fica aqui esse recado. Lembre-se, o livro do Apocalipse, a literatura apocalíptica e a doutrina escatológica contém símbolos, contém linguagem figurada, contém alegorias. Então nós precisamos diferenciar o que é literal do que é figurado, para assim entendermos a palavra de Deus. Muito obrigado.